Eu gostaria de convidar que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Mateus 26, 26, o texto também será projetado para que você, caso não tenha a sua Bíblia em mãos, também no nosso telão você pode acompanhar a leitura que diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Jesus, porque nesse momento nós estamos diante da Tua palavra lida, diante da Tua palavra, Deus amado, que foi escrita através da inspiração do Santo Espírito de Deus para nos abençoar. Pedimos, Deus, no nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar em nosso coração e traga à nossa vida uma mensagem que mude a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar o Teu sacrifício, Jesus. Nos abençoe, Pai amado, para que possamos participar dessa mensagem, dessa pregação, entendendo tudo o que o Senhor fez por nós e aquilo que o Senhor faz conosco. Nos ajude, nos ensine, nos eduque, no nome de Jesus. Amém. Um evento muito comum nas culturas humanas é a presença de rituais simbólicos que apontem para algo para além deles mesmos. Por exemplo, para eu estar casada, eu não preciso entrar numa igreja vestida de branco, com um cortejo de pajens e daminhas. O casamento na nossa cultura, ele se faz indo ao cartório, assinando alguns papéis e pronto, você está casado. Mas é bem verdade que esse ritual do casamento religioso, ele tem todo significado. Quando você faz o casamento na igreja, isso não significa que você seja mais abençoado ou menos abençoado do que quem fez só no cartório. Nós não cremos, por exemplo, que haja nenhum problema espiritual em você ser casado apenas no cartório. Mas quem participa da cerimônia religiosa pode atestar que esse ritual traz alguns marcadores subjetivos, traz algumas referências para a nossa vida, para o nosso coração, que são importantes. Por exemplo, se eu tirar também a minha aliança, eu não deixo de ser casada por causa disso. Não é esse anel que me faz casada. Mas esse anel, ele tem símbolo, esse anel tem significado. Quando alguém te dá um anel numa caixinha, né? Isso comunica algo para além do anel. Quando você casa e você faz um álbum de memórias, e depois de passados anos, você chama seus filhos e abre o álbum e mostra: olha aqui como o papai era magrinho, né? Como ele tinha mais cabelo, né? Eu comecei elogiando a mulher bonita que estava do meu lado, mas eu senti uma alfinetada assim. Não, imagina, não tem nada a ver com a gente isso que eu estou falando. Ah, graças a Deus. Olha como a mamãe está a mesma coisa. E não tem nada a ver com a gente. Tá certo. O pior é que se você pegar o nosso álbum de casamento, você vai ver que está realmente a mesma coisa. Eu falo: nossa, a moça está pegando uma menina com cara de 17. Muito bem. Esses marcadores subjetivos, eles comunicam algo para além do rito em si. Entrar, dizer, trocar votos no altar, receber a bênção de um pastor, de um padre, que seja. Isso comunica coisas para nós que estão para além do ritual em si. É por isso que a gente permanece fazendo o ritual, mesmo que a gente esteja permeado por uma cultura onde essas coisas do encantamento já estão sendo desprezadas. A gente vive numa cultura tão racional, que tudo aquilo que foge à racionalidade, à objetividade, é desprezado. A gente está vivendo num mundo meio desencantado. Mesmo assim, a gente ainda valoriza quando a sua filha vai fazer 15 anos,
ter um momento onde ela seja apresentada para as pessoas, onde você celebre, porque os rituais, eles são organizadores do nosso psiquismo, eles organizam a nossa vida subjetiva, eles dão apontamentos, eles dão direções, eles resgatam memórias, os rituais tornam vivas realidades que estão para além dele mesmo. É por isso que Jesus instituiu um ritual que nós cristãos, na nossa tradição, preservamos com tanto amor e com tanto carinho, que é a ceia do Senhor. Porque a ceia não é simplesmente comer um pão e tomar um golinho de vinho. Embora você não precise necessariamente comer esses elementos para ser participante da comunidade. Mas nós compreendemos que esses elementos apontam para realidades maiores do que eles mesmos, que eles trazem à nossa memória, e assim que nós batistas encaramos a ceia do Senhor como um memorial, traz à memória as realidades espirituais contidas na ceia, trazem à memória as realidades espirituais que Jesus comunicou, trazem à memória o sacrifício de Jesus para que ele não fique esquecido no tempo. Mas hoje nós queremos, dentro da nossa série Evangelho Puro e Simples, trazer alguns ensinamentos dessa experiência de sentar-se à mesa do Senhor, para pensarmos a nossa vida e a nossa espiritualidade e a nossa caminhada cristã. Jesus estava chegando o tempo da Páscoa, e naquela ocasião de Páscoa, ele pede a seus discípulos para que preparem um lugar para que eles possam comemorar. Algo muito parecido com esse costume que nós temos no mês de dezembro, quando a gente se prepara para a ceia de Natal ou de virada de ano, e a gente organiza um lugar, a gente pensa no cardápio, a gente vê e analisa quem serão os convidados, aqueles que vão participar e vão se assentar à mesa conosco. Uma data muito especial para o judeu, a Páscoa é, sem sombra de dúvidas, uma ocasião extremamente especial. E quando Jesus diz isso aos seus discípulos, ele pega elementos comuns, elementos do cotidiano do judeu, e transforma esses elementos em símbolos fortíssimos que se manifestam até hoje na nossa história e na nossa vida. Jesus pega o pão, o vinho, a comida principal e a principal bebida da época, e faz desse alimento o seu cerimonial. É importante dizer que o pão, para o judeu, não é como ele não enxerga como a gente enxerga. Pão não é só pão. Para o judeu dessa época, o pão era o sinônimo de vida. O pão trazia consigo todo o simbolismo de vida. A vida era manifesta por meio do alimento que gerava vida para o judeu. Ele entendia o seguinte: se eu como o pão, eu vivo. Se eu como o pão, eu tenho vida. Logo, a vida me é dada por meio do alimento do pão. E assim é encarado o pão como aquilo que dá vida. Vida e pão são algo que se misturam. Por exemplo, quando Jesus vai dizer que ele é o pão da vida, Jesus declara isso, Jesus afirma isso. Jesus diz que ele fala sobre essas duas expressões, vida e pão, numa mesma frase para se mostrar ou mostrar aquilo que ele é. Quando Jesus pega o pão e quando Jesus recebe esse pão preparado pelos discípulos, para nós não é o pão da padaria, não é o pão que a gente está acostumado, é algo para além. Quando Jesus parte o pão, existe um simbolismo por detrás disso, existe uma vida sendo representada por meio do pão, existe algo além do que simplesmente trigo ali, existe algo muito maior do que apenas isso no simbolismo judaico. E com esse entendimento, pão igual vida, é que nós queremos analisar o Evangelho Puro e Simples nessa ótica, sentados à mesa do Senhor. Na nossa experiência cristã, nós fazemos uma relação direta. O pão é um símbolo da vida de Jesus, que foi partido por nós. O vinho é um símbolo do seu sangue. E essas realidades apontam para a morte e a ressurreição de Jesus. Esse é o simbolismo da ceia do Senhor na tradição cristã. Mas hoje a gente quer acessar o texto por uma outra via. E quer pensar na nossa vida como pão. E aí é interessante que Jesus, na celebração da ceia, usa 4 verbos. Veja, o versículo que nós lemos diz: Jesus tomou o pão, Jesus deu graças, Jesus partiu e Jesus deu aos seus discípulos. Tomar, dar graças, partir e dar.
nós queremos pensar esses quatro verbos, essas 4 ações de Jesus, em ações que Ele faz conosco. E a boa notícia do Evangelho, porque Evangelho significa isso, uma boa notícia, a boa notícia para nós é: Jesus faz isso conosco. E o que é que Jesus faz conosco, a semelhança do que Ele fez com o pão? Em primeiro lugar, Jesus toma o pão. Jesus tinha mandado os discípulos prepararem a ceia, os discípulos vão lá e preparam, e quando Jesus chega com a ceia preparada, Ele não se parece com aquela mãe que mandou você fazer o macarrão, mas depois fica botando defeito no teu macarrão. Já viu, mãe? Mãe, ela manda você fazer o negócio, você faz, aí quando você chega, ela fala: mas por que você não colocou alho? Mas por que você não refogou primeiro? Mas por que você não deixou ao dente? Não é assim, mãe? Não, mas hoje em dia não é mãe que está fazendo isso, porque os homens estão indo para a cozinha, e aí às vezes as mulheres vão fazer uma carne e tudo mais, e eles se sentem no direito de, como Masterchef que são, né, de poder dar pitaco na carne. Se você tivesse feito assim, sairia muito melhor. Né? A gente tem costume de fazer isso, e aprendemos com as nossas mães, óbvio, mas a gente tem o costume de fazer isso, de começar a criticar o que o outro faz. Jesus não faz isso. Não. Jesus toma o pão, Jesus manda os discípulos fazerem a ceia, e quando Ele chega, Jesus recebe aquilo que eles fizeram. O mesmo Jesus faz comigo, com você. Jesus nos toma. Quando nós nos apresentamos a Ele, quando nós nos colocamos à mesa para cear com Ele, quando a nossa vida se aproxima dEle, Jesus nos toma. Ele nos toma com as nossas dores, mas também com as nossas forças. Ele nos toma com os nossos defeitos e com as nossas potencialidades. Ele nos toma com os nossos fracassos, com os nossos sucessos. Jesus não coloca em nós defeito na oferta que nós entregamos a Ele como quem somos. E isso é uma mudança paradigmática tremenda em relação à espiritualidade judaica. Porque se você ler o seu Antigo Testamento, você verá que na espiritualidade judaica, que nós herdamos, sim, viemos do judaísmo, mas hoje nos distanciamos do judaísmo, porque somos cristãos. Mas na espiritualidade judaica, todas as vezes que alguém queria se apresentar diante de Deus com uma oferta, essa oferta tinha regras. Essa oferta tinha que obedecer certos padrões de pureza. Só você ler o seu Antigo Testamento e você vai ver isso, especialmente no livro de Levítico. Há determinações de como essa oferta tem que se apresentar diante de Deus. Há uma série de critérios. Então, olha, se você for oferecer um cordeiro, o cordeiro tem que ser macho de 7 dias, parará, parará, parará. Se você for ofertar uma rolinha, tem que ser assim, 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 assim. Mas se a sua oferta for de flor de farinha, tem que ser assim, assim. Aí você chegava lá no templo, se apresentava diante do sacerdote, e o sacerdote ia avaliar para ver se Deus, Yahvé, ia receber a sua oferta. Porque se a sua oferta não cumprisse os padrões rigorosos do ISO 9001 de Yahvé, né? Yahvé tinha o padrão ISO 9001 de qualidade da oferta. Se você não obedecesse ao padrão ISO 9001 de Yahvé, a sua oferta era rejeitada. E aí o problema é que dentro dessa mentalidade de oferta rejeitada, criou-se a ideia de que Deus, isso dentro dessa mentalidade judaica, desse Deus que nos reprova, desse Deus que não nos aprova, que não nos acolhe, desse Deus que eu preciso convencê-lo de que eu mereço, desse Deus que precisa receber uma oferta para que eu possa convencê-lo de que eu mereço a bênção dele sobre mim. Só que, entretanto, todavia, Jesus vem e quebra tudo isso. Jesus vem e quebra toda essa ideia, Jesus muda todo esse pensamento, Jesus transforma toda essa ideia. E por que Jesus faz isso? Jesus faz isso porque Ele traz um novo evangelho, Jesus traz um novo momento, uma nova aliança. Esse pão que é trazido pelos discípulos, esse pão que é preparado pelos discípulos, que simboliza vida, esse pão que somos nós, Jesus o aceita. Jesus não põe defeito nele. E é lindo demais. E aí é interessante quando você faz essa relação, porque Jesus é muito extraordinário. Lembra daquela fala de Jesus? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu aceito os doentes. Lê lá no Antigo Testamento e você vai ver que se você fosse levar uma oferta no templo, o animal não podia ser doente. Jesus falou, eu aceito doente. E muito menos um doente podia chegar para ofertar. Jesus diz assim, olha, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei
fora. E isso nos remonta automaticamente à graça de Deus sobre nós. Isso se apresenta como graça que é demonstrada a nós. Nós somos esse pão ofertados a Jesus e esse Deus nos recebe. Esse Deus nos acolhe. Esse Deus que sabe os nossos defeitos, sabe que na produção nós não somos o pão da melhor qualidade, mas mesmo assim Ele nos recebe. Ainda assim Ele nos acolhe, ainda assim Ele nos toma. Ainda assim Jesus nos aceita. Eu acho fantástico isso, porque existem pessoas que querem se relacionar com Deus com essa ideia, com esse pensamento de que precisam merecer, de que precisam merecer esse amor, de que precisam fazer algo extraordinário, de que precisam ser pessoas que não erram, precisam ser pessoas que não falham. O meu pai tinha uma desculpa para aceitar e receber a Jesus. Ele dizia que ele fumava, então enquanto ele continuasse fumando, ele não podia aceitar Jesus, porque não dava certo, Jesus não ia recebê-lo desse jeito. Então ele dizia o seguinte: o dia que eu parar de fumar, aí sim eu vou ser crente. Outro amigo dele dizia: não, o dia que eu parar de beber, porque até então eu sou um alcoólatra e Jesus não vai me aceitar do jeito que eu sou, porque eu preciso merecer isso. Então o dia que eu parar de beber, aí sim. Talvez alguém mais moderno poderia dizer: o dia que eu parar de usar algum tipo de droga, aí sim Jesus vai me receber. Ou então o dia que eu parar de trair a minha esposa, o meu marido, o dia que eu parar de ser o que eu estou sendo atualmente, trambiqueiro, aí sim Jesus vai me receber. Mas na verdade, Jesus pega o pão, recebe esse pão do jeito que Ele é, da forma como Ele é. Isso é manifestação da graça. Jesus nos recebe como recebeu esse pão, da forma que nós somos, só pela graça. Não para por aí, Ele nos toma e agradece. Você quer um Deus mais educado do que o nosso, gente? Nosso Deus é educado demais. Ele não só nos toma, Ele agradece a nossa entrega. Ele agradece a nossa entrega voluntária, Ele abençoa a nossa entrega. Jesus abençoa e agradece aqueles que voluntariamente resolvem se sentar à mesa com Ele. Nós temos dificuldade de entender essa relação que Jesus estabelece conosco, porque nós não somos assim. Não é todo presente que nos dão que a gente aceita e agradece. É verdade. Não é todo presente que a gente recebe que a gente fica feliz com ele. Não, a gente não. A gente, especialmente se recebe uns presentes de grego, a gente não fica muito agradecido, né? Já contei para você, por exemplo, não sei quantos já ouviram isso em mensagens anteriores, né? Tem que pegar lá nas séries anteriores do Netflix. Já contei para vocês que eu já ganhei de presente, por exemplo, no Amigo X, 3 bolinhas de gude. Né? Não agradeci aquilo não, irmãos. Eu fiquei muito frustrado, porque as bolinhas de gude estão agarradas até aqui hoje. Estão agarradas aqui até hoje. Depois, outro presente extraordinário que eu recebi, que eu não sabia o que eu fazia com aquilo, eu falei: meu Deus do céu, como é que alguém compra um trem desse? É uma enceradeira. Gente, o que você vai fazer com uma enceradeira? Me diz para mim. Eu não tenho mais ninguém com piso de madeira, gente. Aquela enceradeira ficou lá no nosso quarto um tempão, servindo de cabide para ele pendurar as roupas sujas dele. Sabe aquela roupa que você quer usar amanhã de novo? Pessoas, né? Aí você pendura lá e acumulando aquela camada de roupa em cima da enceradeira. O que você vai fazer com a enceradeira? Não dá nem para trocar aquilo. Acho que aquilo a pessoa ganhou no casamento dela 30 anos atrás e resolveu dar presente no meu. Mas tem certos presentes que a gente só repassa, a gente não compra, né? Tem certos presentes que a gente só repassa. Então a pessoa ganha uma enceradeira e ela fala: o que eu vou fazer com isso? Quem vai casar? Você já fez isso, que eu sei. Quem vai casar? Ou então você compra alguma coisa, ou ganha alguma coisa e pensa: no próximo Amigo X está reservado para quem eu tirar. Não importa quem seja, já está guardado. Mas teve um mais recente que eu achei interessantíssimo também. Esse foi sensacional. Esse foi muito interessante. Sua cara. Nota-se que é uma pessoa que me conhece muito bem. Muito. Né? Uma pessoa que olhou para mim e falou: conheço a Anelisa. E ela resolveu me dar uma sombra, um rímel verde-limão. A minha cara, gente. Aliás, eu queria ver, eu duvido que domingo que vem você venha com essa sombra aí, meu limão. Duvido. Gente, uma sombra é um rímel. Eu nunca podia imaginar na minha vida que existisse rímel verde. É para combinar com o cabelo. Na minha opinião. Quando a luz apaga, tudo acende. Nos meus vastos conhecimentos. Esse amor. Ela falou: deu magrinho que engordei, aí eu fui segurando essa, fui segurando. Você está hoje infinitamente mais lindo do que quando nós nos casamos. E você também, meu amor.
Muito bem. O que você faz com o negócio dele? Gente, eu nem sabia. Nos meus vastos conhecimentos a respeito do mundo da maquiagem, só existia rímel preto. Enfim. A gente não agradece essas coisas, a gente fica olhando para aquilo falando, o que eu vou fazer com isso? Isso aí agora, o que eu faço na minha vida com um trem desse? Jesus não. Jesus agradece a nossa entrega voluntária, Ele abençoa, ainda que o que a gente tem a oferecer a Ele esteja muito aquém daquilo que Ele gostaria de receber. Até porque a lógica judaica, e a lógica que o povo judeu estava formado em cima dela, era aquela que existe um Deus, e esse Deus é muito poderoso. Mas além de poderoso, esse Deus também ele é muito severo. E se eu deslizar em alguma coisa, esse Deus não vai gostar e vai me punir. Aliás, até hoje existe essa lógica. Até hoje se imagina assim. Só que Jesus vem e Ele nos recebe, Ele nos toma e Ele agradece o pão, esse simbolismo que estamos fazendo da vida. Ele agradece porque o nosso Deus é esse que se alegra toda vez que uma nova vida chega em seus braços, em suas mãos. Não é um Deus que está lá preocupado de te atrapalhar, te avacalhar, mas o nosso Deus se apresenta como aquele que é amoroso a tal ponto, que Ele quer dar o melhor para você. É interessante que nas outras ideias das religiões, no mundo de um modo geral, você pode ver isso. As religiões se baseiam em um Deus poderoso, e um monte de seres que não merecem o amor, o cuidado desse Deus poderoso, e que tentam chamar a atenção desse Deus poderoso, fazendo seus sacrifícios, fazendo seus rituais, fazendo suas celebrações. E esse Deus poderoso, para que possa merecer realmente, para que eu mereça realmente tudo por esse Deus poderoso, eu preciso fazer o máximo que eu puder. Só que em Jesus não há nada que eu faça que seja suficiente para poder me dar ou para poder validar o amor dele por mim. Imagina só, todo o dinheiro do mundo pagaria um lugar no céu? Não. Todos os bens do mundo pagariam um lugar na glória com Cristo Jesus? De maneira alguma. Não há preço, não há valor, não há o que eu posso dar de oferenda, não há o que eu posso dar de oferta para esse Deus, para que Ele olhe para mim e me ame. Eu posso dar a minha vida, é o máximo que eu posso dar. E quando eu faço isso, o que Ele faz? Se alegra. Ele se alegra porque Jesus ele tem esse desejo de acolher, de receber, de tomar nas suas mãos a vida de todos nós. E nesse simbolismo do pão, quando ele toma o pão e ele abençoa, e ele ora, e ele agradece, nós estamos entendendo que ele faz o mesmo conosco quando nós somos tomados nas mãos de Jesus, e ele nos abençoa, e ele agradece, e diz, Pai, muito obrigado, mais um comigo, mais um. Mas não para por aí. E o texto continua dizendo que ele toma o pão, que ele dá graças, e esse pão que simboliza a vida, e simboliza a minha e a sua vida, ele faz o que com o pão? Ele parte. Ele quebra o pão. O cristianismo, a fé cristã, e sentar-se à mesa com Jesus, é um convite a ser quebrado. É um convite a ser partido, porque a Bíblia declara que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Estar à mesa com Jesus é um convite a ser quebrado. Quebrado em quê, Elisa? Quebrado na nossa arrogância, quebrado na nossa autossuficiência, quebrado no nosso egoísmo, quebrado na nossa egolatria, no nosso egocentrismo, nas nossas justiças próprias, ser quebrado. Eu tenho estado muito preocupada, meus irmãos, minhas irmãs, porque eu percebo que a gente tem desenvolvido, especialmente no Brasil, um certo tipo de espiritualidade extremamente autocentrada. Se você passeia um pouquinho pela rede social, pelo mundo evangélico de forma geral, você começa a encontrar expressões que denotam uma espiritualidade muito focada no eu, no eu mesmo, nas minhas potencialidades. Então começa você a ouvir umas frases que permeiam o mundo evangélico, coisas do tipo, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Você é menina dos olhos de Deus, quem toca em você toca no ungido do Senhor.
Onde você pisar a planta dos seus Onde pés. você pisar a planta dos seus pés, textos inclusive tomados ao acaso. Aleatoriamente. Onde você pisar a planta dos seus pés é dado por herança, porque você nasceu para governar, você nasceu para estar nos lugares altos. Você é uma princesa de Jesus, você é filha do rei. A gente está desenhando na nossa sociedade um modelo de espiritualidade que coloca o ser humano muito elevado e que é perigoso porque o evangelho, a boa notícia, é um convite ao arrependimento. Se existe um termo que é central na fé cristã, é arrependei-vos. João Batista ia por toda parte e pregava arrependimento. Jesus ia andando dizendo, vocês precisam nascer de novo. O evangelho é um convite a ser quebrado, a ser destruído nas nossas arrogâncias, autossuficiências, egoísmos, egolatrias, justiças próprias. É colocar-se à mesa com Jesus para dizer, Senhor, sonda o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Se eu e você chegarmos nesses lugares que pretendemos, sem antes passar pelo vale do quebrantamento, o resultado pode ser desastroso. Se Deus te colocar em lugares altos, sem que você seja quebrado no seu egoísmo, na sua arrogância, na sua prepotência, na sua altivez, na sua justiça própria, na sua autossuficiência, você vai ser um caos. Você gostaria de ter sobre a sua vida alguém que te governasse ou que te liderasse e que fosse cheio de si, autossuficiente, egoísta, egocêntrico? Você gostaria de ter isso sobre a sua vida? Então, como é que você quer chegar em lugares sem antes passar pelo vale do quebrantamento? E o problema é que nessa escola cristã da caminhada com Cristo Jesus, é indispensável ser quebrado. É indispensável. Você pode se tornar um religioso, um membro de igreja, você pode se tornar um líder de uma célula, você pode ser um pastor de uma igreja, você pode ser um líder religioso, você pode ministrar uma música, você pode contracenar num teatro, você pode acolher na porta, você pode participar de um culto e nada disso tendo Jesus no coração. Simplesmente encenar. Você pode fazer isso tudo. Ter um nome num hall de membros numa igreja não significa ter um nome no hall do céu. A gente entende que a instituição religiosa, ela tende a nos ajudar a conhecermos mais de Cristo Jesus. Mas o que demonstra de verdade uma vida cristã coerente, sincera, não é ter carteirinha de membro, diploma de batismo, mas é ter um coração quebrantado, compungido, contrito. É um coração arrependido, um coração que entende que precisa ser quebrado, mas não é um ser quebrado uma vez na vida. Porque a gente tem também essa ideia de que a gente precisa ser quebrado no momento que a gente aceita Jesus, e depois disso não precisa mais de quebrantamento. Não, pelo contrário, nós precisamos ser quebrados diariamente. Porque diariamente nós somos confrontados com os nossos próprios erros, com os nossos pecados, com o nosso egoísmo, com a nossa murmuração desenfreada, com a nossa reclamação de tudo, nada está bom, a nossa insatisfação, com as nossas palavras torpes, que não pode nem jogar bola com você, porque você xinga a terceira e quarta geração da família do árbitro, né? Com os nossos jeitos e gestos no trânsito da capital, com a nossa forma de lidar e de tratar as pessoas, com a nossa indiferença, com a nossa omissão. A gente precisa ser quebrado, a gente precisa ser quebrado por Cristo Jesus, porque quando Ele nos destrói, não é para nos matar, mas é para nos reconstruir. E eu fico preocupado, irmãos, porque nós estamos, como igreja brasileira, criando um monstro que pode nos destruir. Não existe cristianismo sem quebrantamento. A mensagem do pecado está fora dos púlpitos da maioria das igrejas. A mensagem de arrependimento está fora. E essa mensagem deu lugar a quê? Deu lugar à sua vitória garantida, a bênção de Jesus sobre você, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Deus vai, porque Ele é Deus, mas não sem antes passar pela escola do quebrantamento. Porque Deus não é um pai irresponsável. Deus não é um pai irresponsável que vai colocar a gente em lugares que nós mereceríamos ou não estar, sem antes passarmos pelo devido tratamento de Deus.
E tem hora que a gente está passando por circunstâncias na vida que a gente não entende, a gente fala: Senhor, mas onde estão as suas promessas para mim? Onde é que está essa promessa que eu vou prosperar, que eu vou ser uma bênção para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, de revestrez? Onde é que está isso que eu estou cantando, não estou vendo nada disso acontecer na minha vida? Meu irmão, não acontece sem antes passarmos pela escola do quebrantamento. Porque quem senta na mesa com Jesus tem que esperar ser partido. Tem que esperar ser partido. E há muitos momentos da vida da gente onde nós estamos passando pela moenda de Deus, onde Deus está partindo a gente, onde Deus está quebrando a gente e a gente está querendo fugir. Não estou dizendo que com isso nós sejamos masoquistas e gostemos de sofrer, não, tá? De maneira nenhuma. Não é isso, não. Mas nós precisamos de tratamento. A gente precisa de tratamento para os nossos males mais profundos da alma. E sentar-se à mesa com Jesus para aprender dele é colocar-se à mercê desse tratamento de Deus. E o que você precisa ser tratado? O que precisa ser quebrado na sua história? É muito fácil você descobrir isso. Se você é casado, pergunta para sua esposa, ela vai ter uma lista. Ou pergunta para o seu marido, ele vai ter uma outra lista. Se você tem filhos, principalmente se forem adolescentes, se permita ouvir o que eles têm a dizer a seu respeito. Aliás, a esse respeito, quero dizer para os pais de adolescentes: a adolescência é um presente de Deus. Amém. A adolescência é um presente de Deus. Há uma fala que a gente ouve muito, que a adolescência é a aborrecência. Não, a adolescência é um presente de Deus. Presente de Deus para quem? Para nós pais. Porque os adolescentes nos confrontam em todas as nossas falhas. Eles metem o dedo na nossa cara e não permitem as nossas incoerências. É uma oportunidade de Deus para a gente ser quebrado. Só que aí você pode tirar proveito disso, ou não querer tirar proveito disso. E aí, quando a gente não quer tirar proveito disso, a gente simplesmente acusa, briga, discute, e como a adolescência não permite levar para casa nenhum tipo de afronta, ele também expõe todos os sentimentos, porque afinal aprendeu com você, aprendeu comigo, né? Aprendeu com a sua esposa, com o seu esposo. Então, se você quer saber qual área você precisa ser quebrado, pergunta para quem anda com você, para quem é amigo de verdade, porque amigo de verdade fala a verdade. Quem é amigo de verdade fala a verdade. A sua esposa que te ama vai dizer exatamente todas as áreas que você precisa ser quebrado. O teu pai e a tua mãe que te amam vão dizer exatamente as áreas que você precisa ser quebrado. A tua esposa, o teu esposo, os teus filhos. Então para ouvir. Só que se a gente criar essa cultura de uma religião que nos favorece o tempo todo, a gente não aproveita as bênçãos do ser quebrado por Deus. A gente não aproveita as bênçãos do ser quebrado, de poder passar por essa moenda, de poder passar por esse processo de ser realmente partido. Jesus, quando ele parte o pão nesse ato simbólico, e o pão simboliza a vida, é como se partisse a vida. Queridos, eu acho sensacional isso, porque Jesus não nos parte, repito, para nos destruir, mas para nos dar um novo sentido. E aí o texto continua dizendo: Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. E quando ele dá aos seus discípulos, ele diz o quê? Tomem e comam, isto é o meu corpo. O que os discípulos trouxeram para a ceia? Trouxeram pão. E o que Jesus devolveu aos discípulos? O corpo dele. É assim que ele faz com a gente. Quando nós nos colocamos à mesa com Jesus, ele nos toma, ele agradece, ele abençoa, ele nos parte, mas não nos parte sem propósito. Ele nos parte para fazer de nós coisa nova. Ele nos parte para nos fazer o seu corpo. E agora essa parte da ceia aponta para a realidade da ressurreição. Agora o pão que foi trazido à presença de Jesus, a minha vida que foi trazida à presença de Jesus, que foi partida por Ele, que foi agradecida por Ele, agora Ele me devolve, mas não mais a mesma Anelisa, agora Ele me devolve alguém que é parte dEle mesmo.
Porque agora essa ressurreição aponta para uma nova vida, aponta para a vida de Deus que vem habitar em nós, quando nós nos colocamos à mesa com Jesus. É a oportunidade que Ele tem de nos quebrar, de nos fazer de novo, de colocar em nós o seu Espírito, e agora nós somos o seu corpo. É por isso que a igreja é conhecida como corpo de Cristo. Agora a sua realidade nos visita, agora a sua presença em nós é real, agora nós somos coisa nova, não mais pão bolorento, seco, esfarelando, agora nós somos parte dele mesmo. Estar à mesa com Jesus é ser alvo dessa graça que nos transforma em algo mais do que nós mesmos, é ser alvo dessa graça que nos torna participantes do seu corpo. É ser alvo dessa graça que nos inclui nas realidades espirituais do reino de Deus. É ser alvo dessa graça que nos ressuscita com Ele. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos sepultados com Cristo Jesus na morte pelo batismo, um outro símbolo, outro ritual da nossa espiritualidade, e ressuscitados com Ele em novidade de vida para vivermos para a glória de Deus. Você já se sentou à mesa com Jesus? Você já se apresentou a Jesus como pão e dizendo: Senhor, me toma. Senhor, me quebra se preciso for. Mas Senhor, faz de mim uma coisa nova. Alguém participante do teu corpo. Alguém participante do teu reino. Alguém em quem o Espírito Santo de Deus habita. Porque é assim, meus irmãos, é assim que nós vamos poder ser uma bênção nesse mundo. Quando Jesus devolve o pão aos seus discípulos, Ele toma, discípulos, agora é o meu corpo. Assim somos nós como igreja de Deus, como corpo de Cristo. Agora a gente vai para o mundo, mas vai com uma nova realidade, com uma nova perspectiva, com uma nova postura, com um novo ser. E é interessante você também notar que existe uma ordem lógica nisso. Jesus toma aquilo que lhe foi dado por meio dos discípulos. Jesus recebe aquilo que lhe é oferecido. Eu e você podemos nos oferecer a Cristo Jesus. Mas quando nós nos ofertamos a Cristo Jesus, a gente tem que ter entendimento de que Ele não vai achar ruim isso, nem vai achar que isso é uma humilhação. Ele vai agradecer, Ele vai dar graças por isso, Ele vai exaltar por isso. E na sequência, o que Jesus vai fazer conosco? Ele vai nos quebrar. Ele vai permitir que a gente seja quebrado, porque nesse ato de nos quebrar, é a oportunidade que Ele tem para nos dar um novo sentido. Isso é salvação. Salvação é você se entrega a Jesus, e Ele recebe de bom grado. E a partir desse momento a gente entra num processo que nós chamamos de santificação, que não é um processo fácil, mas é um processo onde nós somos quebrados. E a partir desse momento em que nós somos quebrados, nós tomamos consciência de que nós não somos nada. E exatamente nesse momento, Jesus coloca em nós e dá em nós o sentido pelo qual nós devemos viver. Agora, o pão simboliza o corpo de Cristo. Nós simbolizamos o próprio Cristo. Como é que o cristão é chamado? Cristão. E o que significa isso? Pequeno Cristo. É assim com a gente, é o que a palavra nos ensina, e é assim que nós devemos ser. Quando Jesus nos parte e nos dá um novo sentido, Ele está dizendo, dentre outras coisas, que o sentido que existia na vida dele é o sentido que deve existir na nossa vida. A missão que existia na vida dele é a missão que deveria existir ou deve existir na nossa vida. Isso é ser salvo por Cristo Jesus. É muito mais do que estender uma mão quando alguém disser: deixa eu orar por você se você quiser receber a Jesus. É muito mais do que preencher um cartão. Ser salvo em Cristo Jesus é ter consciência de que eu me entrego a Ele, de que Ele me recebe de bom grado, mas que eu vou ser quebrado. E aí sim, vou ser feito como Ele é, o corpo de Cristo. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Olhando para esses elementos na nossa cerimônia memorial, com uma postura de entendimento. Postura de que o pão simboliza o fato de que Deus tomou o seu filho. Deus tomou o seu filho, agradeceu por ele. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele e diz:
esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Mas a palavra diz também que a Deus agradou moê-lo, para que por meio das suas pisaduras nós fôssemos sarados. Mas esse moer de Deus sobre Jesus não foi para sua destruição, muito pelo contrário, foi para sua maior glorificação. O Deus morto no madeiro ressuscitou 3 dias depois, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A cruz não conseguiu diminuir Jesus, pelo contrário, o exaltou sobremaneira, para que diante do nome de Jesus todo joelho se prostre no céu e na terra. Da mesma forma, quando nós vamos a Jesus, Ele também nos toma. Só que diferente do Pai que tomou um filho sem nenhuma imperfeição, Jesus nos toma com todas as nossas imperfeições. Ele agradece a nossa entrega. Mas Ele diz: filho, filha, o momento de quebrar faz parte da vida cristã. Mas Ele não nos quebra para nos diminuir ou nos desqualificar, muito menos para nos destruir. Ele nos quebra para fazer algo novo. Ele quebra para fazer algo novo em nós e através de nós. Ele quebra para que o bolor saia de nós. E para que Ele tenha material para fazer em nós uma nova criatura. Então, ressuscitados com Ele mediante a fé, Ele nos devolve para a vida, para vivermos com Ele, por Ele e para Ele, para vivermos na força e no poder do Seu Espírito Santo, e para sermos aqueles que dão continuidade ao ministério que Ele começou. Nós vamos participar da ceia com essa consciência, que a gente não vai comer um pedacinho de pão e tomar um golinho de suco. Nós vamos participar da ceia com a consciência de que nós estamos acessando realidades espirituais. E nós vamos participar da ceia com a reverência que esse momento exige. A reverência de um momento de introspecção. De falar: Senhor, o que é que há em mim que precisa ser quebrado? Eu estou aqui me entregando ao Senhor, mas o que é em mim que precisa ser quebrado? E o que é que há em mim que precisa se reerguer e ressuscitar em novidade de vida? E você que entende que já se entregou como o pão foi entregue a Jesus, e Jesus já lhe recebeu, e você entende o sacrifício de Cristo sobre a sua vida, entende tudo o que Jesus fez naquela cruz por amor a mim e a você, já passando por esse processo de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, mas de se permitir ser quebrado. Talvez esteja sendo até hoje, e possivelmente seremos até a morte. Mas você que entende isso e deseja participar conosco, eu gostaria que você pudesse tomar do cálice e do pão, e enquanto distribuímos aos irmãos, iremos cantar uma canção, e te peço que você aguarde as orientações que nós vamos dar.